Vamos entrar agora na lição. Essa nossa lição está no nosso site, ongrace.com. Domine a arte de orar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja levantado as minhas mãos como o sacrifício da tarde. Salmo 141, versículo 2. Davi aprendeu a orar e, por isso, era vitorioso nos seus pedidos ao Senhor. Assim como um atleta tem de dominar as regras do esporte que pratica, também devemos observar as diretrizes da oração. Tal qual o atleta de sucesso, precisamos entender a hora apropriada para fazermos a oração da fé. Os detalhes é que fazem a diferença. Todo vencedor sabe que nada acontece por acaso. O que conta é o modo como ele faz a sua obra. A mesma coisa na oração. Às vezes muita gente ora, mas não recebe resposta. E tem gente que sabe orar da maneira certa. Então nós temos que ficar atentos. Será que estamos orando da maneira certa? Será que estamos orando como deveríamos de orar? E será que estamos verdadeiramente orando? Então vamos prestar atenção nisso. Para o salmista, a sua oração tinha de subir até a face de Deus como um incenso. Se ele não falasse como homem natural, mas dissesse o que o Espírito de Deus lhe revelava, os seus pedidos seriam aceitos. Mesmo que você esteja irado, não seja mal criado ao falar com o Altíssimo, nem use argumentos humanos. Ele não tem culpa da sua falta de entendimento. A responsabilidade pelo seu fracasso está no seu modo de orar. Não sei se aconteceu contigo. Sim, Deus, por que Deus? Né? Às vezes questionamos e até afrontamos o Senhor na oração. Deus, eu não estou entendendo nada, porque o Senhor não está me abençoando. Parece incrível, mas às vezes a pessoa ora dessa maneira. Oh Deus, então por que o Senhor não abençoou? Por que o Senhor não fez isso? Como se Ele fosse servo e nós senhores. Eu mandei você fazer uma coisa e você não fez, mais ou menos assim. Você chama ele até de Senhor. Senhor, eu pedi para o Senhor fazer uma coisa, eu te clamei, mas por que o Senhor não respondeu? Não. Senhor, por exemplo, teve um momento da minha vida em que uma palavra de Deus não se cumpriu como tinha que se cumprir. Que a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Vamos lá, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Se não teve um livramento, meu Deus, onde estava o teu anjo nessa hora? Eu não tenho que brigar com Deus. Deus, por que o seu anjo não estava ali? O Senhor disse que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Então por que teu anjo não estava ali? Não, Deus, Senhor, onde faltou temor no meu coração? É verdade. Onde faltou respeito pela tua palavra? Eu tenho que me examinar, porque Deus é perfeito, Deus é bom em todo o tempo, e para Ele não há impossível. Deus, a tua palavra diz que os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Se eu não trouxe o Senhor para a batalha, o Senhor abre meus olhos. Onde eu não estou conseguindo te alcançar, onde eu não estou conseguindo agir de maneira certa, ilumine os meus olhos. Para que a minha oração seja assim, que ela suba como incenso, quer dizer, agradável, cheiro suave, né? Agradável a Deus. Não é para queimar incenso nenhum, não, só para ter uma ideia. Então a pessoa tem que aprender a fazer a oração que vai mover a mão de Deus, porque se não está movendo, se Deus não está se manifestando, a culpa não está nele, ele é perfeito em todo o tempo, ele não muda. A Bíblia fala em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Então o erro está em nós. O incenso oferecido na terra não precisa de um veículo humano que o conduza aos céus. Uma das vezes criada pelo Senhor se encarregará de levá-lo à presença divina. Hoje, Deus não nos orienta a queimar incenso no sentido literal, como acontecia no Antigo Testamento. Naquele tempo, essa substância representava uma oração suave e firme, a qual nem todas as pessoas podiam fazer, porque naquela época a divina graça ainda não havia sido enviada. Então já deu essa explicação aqui é apenas figura para nós. Quer dizer, o incenso não precisa, né? A fumaça dele, né? O aroma dele sobe naturalmente. É uma lei que dada por Deus, da gravidade, vai naturalmente. Quando a graça divina veio, trazida pelo Senhor Jesus, ela passou a equipar com as virtudes celestiais os que dão ouvidos à palavra de Deus. Essas virtudes nos fazem orar de modo agradável e aceitável ao Altíssimo. Para quem já entregou seu coração a Jesus e nasceu de novo, não existe condenação. Romanos 8:1.
algo que o impeça de ter as suas orações atendidas pelo Todo-Poderoso. Então, hoje, o acesso ao trono de Deus, ele está aberto para todos os homens, pela graça, pela obra redentora que Jesus Cristo fez no Calvário. Então, quando você se aproxima de Deus em nome de Jesus, quer dizer, pela graça, pelo amor, você pode ter certeza que a sua oração vai ser ouvida. Mas aí, antes de ler na lição, se houver um pecado, por exemplo, a oração não vai subir. Há um impedimento para ela. Por mais que você vê. E às vezes não é apenas o pecado, é o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E às vezes você está orando, mas não orando da maneira que deveria de orar. Por isso é importante as regras lá do início, quer dizer, você saber o que está orando, ou como está orando e como está fazendo a oração. Continuando, o levantar das mãos é algo simbólico. Você precisa fazer como Moisés. Quando ele levantava a mão, o povo o Senhor fazia com que Israel prevalecesse, como contra Amaleque e seu exército. Mas quando ele abaixava, os amalequitas prevaleciam. Lá o livro de Êxodo relata essa história. Do capítulo 17, versículo 1, do 8 em diante fala isso aqui. Esse ato significa que você deve usar o poder que o Pai lhe deu. Toda vez que fizer isso, o Senhor aceitará a sua atitude como um ato de justiça que você está praticando. Eu sempre conto o caso de uma senhora, e essa senhora tinha um filho dependente químico, viciado em drogas. E ela orava, ela me contou o testemunho depois. Pastor Jaime, eu orava, Jesus, salva o filho da tua serva, Jesus tem misericórdia. Mas não funcionava. E dentro de casa a briga com o pai, com o filho, querendo colocar o filho para a rua, coisa feia. E ela disse, pastor Jaime, eu orava e não funcionava de maneira alguma. Um dia ela estava assistindo um culto nosso na Praça da Sé, ainda nem tinha igreja aqui na São João, estou falando há muitos anos atrás, quase 20 anos, ou mais de 20 anos. Essa senhora estava lá, eu disse, olha, você está pedindo para Jesus fazer algo que ele mandou você fazer. Ele disse, os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Jesus não expulsa demônios. Ela abriu os olhos, arregalou e pensou consigo. Esse homem está pregando uma heresia. Ela é evangélica, crente assim. Jesus não expulsa demônios. Calma, não me julgue. Leia de novo. Os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Não é Jesus que vai expulsar o demônio. É você no nome dele. Ele lhe deu autoridade. Você está pensando, Jesus, tira o demônio daqui, tira o demônio dali. Jesus não vai fazer isso, você tem que fazer em nome dele. Ela disse, pastor Jaime, eu entendi. E fui naquela hora e fiz a oração. Eu disse, o demônio do vício, o negócio é comigo, você vai sair do meu filho em o nome de Jesus. Pastor Jaime, rapaz, no mesmo dia me procurou, pediu ajuda para se retirar a cada um parente, foi, passou um dia, quando voltou, procurou um trabalho e não se drogou mais. Qual é a diferença? A oração dela não era ouvida. Deus, salva o filho da tua serva. Deus, tem misericórdia. Não, ela está pedindo para Jesus fazer algo que ele tinha mandado ela fazer. Que ele tinha delegado para ela. Isso pode acontecer com muita gente. Pode acontecer. Quando os discípulos estavam no barco com Jesus, e o mar estava agitado, com fortes ventos, com ondas, os discípulos foram acordados, Jesus, Senhor, não te importa que pereçamos? Jesus estava dormindo, descansando. E Jesus dá uma lição para nós ali. Ele se levanta, repreende o vento, diz ao mar, calma-te, aquieta-te. Tu se fez calmaria, virou-se para os discípulos, por que não sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ou seja, por que vocês não fizeram o que eu acabei de fazer? A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Naqueles dias, Jesus estava limitado ao seu corpo físico. Hoje, está limitado a mim e a você. Nós somos o templo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se eu não fizer a obra, se você não fizer, o barco vai virar. Então você está orando, mas assim, não, Deus, me dê entendimento para orar de maneira certa. Senhor, me dê o entendimento para agir de maneira certa, para eu não retroceder na oração. Voltando. Bem, o não use somente a determinação. O Senhor lhe deu duas mãos. Aqui representa por sua vontade o seu poder. Portanto, não faça a obra de qualquer maneira, como se não gostasse do que Deus mandou você realizar. Siga as instruções que Gideão passou aos 300, que Deus lhe deu para derrotar os midianitas. Juízes, capítulo 7, do versículo 17 ao 20. Eles gritavam pelo Altíssimo por Gideão.
Cride pelo Senhor e pela sua missão. Deus, eu vou fazer a tua obra em nome do Senhor. Eu vou agir como o Senhor mandou. Eu vou fazer a obra como o Senhor mandou e não como eu quero. Porque às vezes parece bonitinho, parece uma forma religiosa, a oração que a pessoa faz. Amantíssimo Deus, Criador dos céus e da terra. Tudo bem, mas na hora de agir você não age como ele mandou. Não vai funcionar. Você tem que saber o que tem. Tem coisa que não é ele que tem que fazer, é você que tem que fazer em nome dele. Claro que o poder é dele, aquela explicação que eu dou da procuração. Você tem muito dinheiro, você, João, tem muito dinheiro, e passa uma procuração para o José, seu irmão. E o José então passa a movimentar a sua conta bancária. Ele vai, saca, transfere, investe, aplica, mas o dinheiro não é dele, o dinheiro é seu. Você passou a procuração para ele. Nós usamos o poder dele, mas o poder não é meu, não é seu nem da igreja, o poder é dele. Ele disse em meu nome, quer dizer, você vai agir em nome dele, você vai usar o poder dele. Por isso toda a honra e toda a glória sejam dadas a ele. Então, quando você age em nome de Jesus, você está fazendo o que Jesus mandou. Não peça para Jesus fazer algo que ele mandou você fazer, como expulsar demônios. Jesus, tira esse demônio daqui. Jesus, tira esse demônio dali. Não, Jesus, muito obrigado pelo teu nome. Obrigado pela autoridade que há no teu nome. E eu vou agir em teu nome agora. Então, vai e cumpra a missão. Não peça a Jesus para fazer algo que ele mandou você fazer. Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Ele não vai fazer nada com o diabo, ele já fez, o diabo está derrotado. É você que tem que fazer, agir, pisar mesmo, humilhar o diabo, dizer, aqui não é só, entenda, como eu falei do vício, é na saúde, entenda, é nos pensamentos, é aquele caso, expulsar demônio da saúde, todo mundo expulsa, quem quer doença, ninguém quer, mas às vezes dos pensamentos, aquelas coisas que às vezes dão até prazer, mas são pecaminosas, irmão. Você se sente o talco, não, o diabo fora que eu sou morto para o pecado. Não deis lugar ao diabo, em meu nome expulsarão demônios. Expulso não só da saúde, não só das finanças, demônio, tira a mão do meu dia, tem que fazer isso mesmo. É que um pregador disse que quando ele orava pela saúde funcionava, mas quando ele orava pela vida financeira não funcionava. Ele disse, Deus, eu não estou entendendo por que isso não está funcionando. E Deus então revelou para ele, deu entendimento para ele. Ele disse, Deus, o Senhor me perdoa, não vou pedir mais nada. Ô demônio, se saiu da minha saúde, vai sair da minha saúde financeira também. Fora. E Deus mudou a história. Amigo, faça a obra. Terminando agora, último parágrafo. Conta muito aos olhos de Deus o fato de você entrar na batalha com todo o seu coração, com toda a sua alma e todas as suas forças. De um lado, use a graça divina, e do outro, a sua vontade. Se as suas mãos forem levantadas, a sua vitória será mais do que certa, pois o Pai irá agradar-se da maneira bíblica com a qual você lhe servirá. Tem que ser dessa maneira, não tem que ser de outra maneira bíblica, como ele manda. Em Cristo deixa essa mensagem o missionário. Então deu para entender? Talvez estamos levantando as nossas mãos, estamos orando e a nossa oração não chega, porque estamos até acusando Deus, eu estou orando, o Senhor não tira esse mal de mim. O missionário que conta, quando ele ficou com aquela resfriada durante 2 anos, ele dizia, Deus, se eu fosse o Senhor, eu curaria o Soares. Então, de quantas vezes, Deus, por que o Senhor não está? Eu sei que o Senhor é bom, mas o que está acontecendo? O Senhor não está me abençoando? Não, Deus, está me faltando entendimento. Então, Deus, eu vou agir de maneira certa. E como também aquilo que eu expliquei, não esqueça quando tem a vontade de outra pessoa. Eu quero aquela casa amarelinha. E aquela casa amarelinha tem um dono, entende? Eu tenho um dono que já fez uma oração também, disse, Jesus, eu vou cumprir meus dias aqui nessa casa. E você passa lá e cobiça aquela casa e diz, eu desejo aquela casa. Eu quero a casa. Jesus, eu determino que aquela casa será minha em teu nome. Não vai funcionar, irmão. Ali depende da vontade do outro. Deu para entender? Estamos falando de para você não entrar no fanatismo, não. Cuidado para você não entrar no fanatismo. Porque a pessoa começa a querer alguma coisa que não tem nada a ver. Oh, Deus, esse mês eu vou ganhar lá na loteria. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Então, fique na palavra de Deus, exerça o seu mandato, a sua autoridade que vai funcionar. Vamos fazer isso agora? Fiquem de pé, por favor.